Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar nossos assuntos, tá bom? Hoje vamos corrigir as atividades passadas semana passada. Então vamos começar, tá bom? Vamos começar com a página 15, questão número 1, que diz assim: embora os ácidos nucleicos apresentem uma composição característica, é possível diferenciar dois tipos, o DNA e o RNA. Com base na estrutura desses compostos, identifique as diferenças existentes entre essas moléculas. Então, quais são as diferenças básicas entre o DNA e o RNA? O primeiro delas é a cadeia, carboidrato e depois, por último, base nitrogenada. A cadeia, devemos lembrar que o DNA ele é formado por uma dupla hélice, ou seja, ele é formado por duas hélices. O RNA, apenas uma. O tipo de carboidrato do DNA é uma pentose chamada desoxirribose e o RNA, a pentose chamada ribose. E a base nitrogenada do DNA é adenina, timina, citosina e guanina. E do RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Segunda questão. Como ocorre o fluxo da informação genética em uma célula? Então, basicamente é aquele dogma central da biologia. Primeiramente, ocorre duplicação do material genético, no caso o DNA, e uma das suas fitas vai servir como fita molde e vai formar o RNA, que é o processo de transcrição. A partir do RNA, vamos ter o processo de formação de aminoácidos, consequentemente, formação das proteínas, e isso dá o nome de tradução. Terceira questão. Quais os tipos de RNA e o papel desempenhado por cada um deles? Basicamente, gente, nós temos três tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O RNA mensageiro, ele vai levar a mensagem, informação genética, para a formação das proteínas lá no citoplasma. O RNA transportador, ele vai carregar, ele vai levar, vai transportar os aminoácidos do citoplasma para os ribossomos, porque é ali que vai acontecer o processo de formação de proteínas. E o RNA ribossômico, ele vai se associar a proteínas especiais para a formação dos ribossomos, e os ribossomos vão participar da síntese das proteínas. Quarta questão, ainda na página 15, ele fala assim: de que forma pode definir as vitaminas e qual a diferença entre proteínas hidrossolúveis e lipossolúveis? Então, basicamente, podemos definir as vitaminas como compostos orgânicos não sintetizados pelo nosso corpo, porém são importantes porque agem como cofatores enzimáticos. Lembrando que cofatores enzimáticos são aqueles que vão auxiliar no funcionamento das enzimas do nosso corpo. Então, nós temos dois tipos de vitaminas, vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis são aquelas que têm afinidade com a água, e as lipossolúveis não têm afinidade com a água. Então, nós temos dois tipos de vitaminas, vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis são aquelas que têm afinidade com a água, ou seja, elas têm características polares, né? Elas vão fazer o processo de polarização, formação de polos, e esses polos fazem com que elas tenham interação com a água. Já as vitaminas lipossolúveis são moléculas de características apolares, por isso elas não têm uma afinidade com a água. Além disso, é importante lembrar que lipossolúveis quer dizer que elas são solúveis em lipídios, ou seja, são solúveis em gordura, já que a gordura também tem uma característica apolar. E a quinta questão diz assim: os alimentos que você ingeriu hoje são fontes importantes de alguma vitamina? Faça uma lista com esses alimentos, as vitaminas que eles contêm e os possíveis problemas de saúde causados pela deficiência dessas vitaminas. Digamos que eu me alimentei hoje de leite, que é verdade, né? Então, no leite nós temos vitaminas B2, B6, B5, B12, A, E e D. Então, quais são
Os tipos de deficiências que podem ser causados pela ausência de vitaminas. Vitamina A, ela pode causar cegueira, por exemplo. A vitamina B5, ela pode causar anemia. Então, basicamente é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma listinha rapidinha, pode ser um alimento só, não tem problema. E vocês vão escrever, né, qual é a vitamina o alimento que você comeu e quais são as vitaminas que estão presentes ali. E a partir disso, você vai dizer quais são os tipos de deficiências que você pode encontrar se você não se alimentar daquela vitamina, tá bom? É bem simples. Na página 16, vamos começar com as questões objetivas. Questão número 1. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes resultados. 1. Primeira amostra, ribose. Segunda amostra, timina. Terceira amostra, dupla hélice. Quarta amostra, uracila. Quinta amostra, 20% de guanina e 30% de citosina. Entre essas amostras, quais se referem ao DNA? Então, o DNA ele é formado pelo seu açúcar desoxirribose. Logo, a primeira amostra não cabe ao DNA. No DNA, ele também apresenta as bases adenina, timina, citosina e guanina. A timina é exclusiva do DNA. Logo, a segunda amostra que apresenta a timina, ela está se referindo ao DNA. Então, a segunda está correta. Terceira amostra, dupla hélice. Sabemos agora que o DNA ele é formado por duas hélices, dupla hélice. Logo, a terceira amostra também está correta, com relação ao DNA. Quarta amostra, uracila. Uracila se refere ao RNA, porque ela é uma base nitrogenada específica do RNA. Logo, não se enquadra no DNA. Quinta amostra, 20% de guanina e 30% de citosina. Podemos ter uma diferença dessa no DNA, já que a quantidade da guanina e citosina, de citosina e guanina deve ser a mesma, porque os dois se ligam para formar dupla hélice. Logo, não faz sentido. Por isso, as amostras que se referem ao DNA são apenas 2 e 3, a letra C. Segunda questão, a sequência de nucleotídeos adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, citosina, timina, forma um segmento de DNA dupla hélice ao se ligar à fita complementar. Então, você vai ligar uma hélice do DNA com a outra hélice do DNA. Basicamente, devemos lembrar que estão tratando de DNA, tá? Então, vamos usar a timina aqui. A adenina se liga com a timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina. Logo, corresponde à letra C, a resposta, tá bom? Terceira questão, o metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por enzimas, isto é, proteínas que atuam como catalisadores e que podem sofrer mutações genéticas, sendo modificadas ou eliminadas. Assinale a alternativa correta, levando em conta os ácidos nucleicos, a ocorrência de mutações e as consequentes mudanças do ciclo de vida da célula. Então, letra A. O DNA é constituído por códons. Aí já está errado, né? Os códons, eles são constituintes do RNA, tá bom? Outra coisa, o RNA mensageiro, ele não forma os anticódons. Os anticódons são formados no RNA transportador. No RNA mensageiro, é feito os códons. Letra B. No caso de uma mutação acarretar a transformação de um códon em outro, relacionado ao mesmo aminoácido, não haverá alteração na molécula proteica formada, nem ao metabolismo celular. Então, gente, como nós já vimos, se eu tiver um códon que tem um códon sinônimo, vai produzir o mesmo aminoácido, e se, por acaso, nessa questão ele está falando, se houver uma mutação e eu vou transformar um códon em outro, relacionado ao mesmo aminoácido, obviamente eu não vou ter nenhuma alteração. Por quê? Vou formar o mesmo aminoácido, porque esses dois códons são códons sinônimos. Então, a resposta aqui seria a letra B. Por que não seria a letra C, nem a D e nem a E? A letra C, ele fala assim, a mutação altera a sequência de aminoácidos do DNA?
acarretando alterações na sequência de base do RNA mensageiro e, consequentemente, na produção de proteínas. Na verdade, a mutação não vai alterar a sequência de aminoácidos no DNA, ele vai alterar a sequência de bases nitrogenadas. Letra D. As mutações atuam diretamente sobre as proteínas. Não. As mutações elas ocorrem em cima, no período da duplicação e da transcrição, ou seja, estou formando ainda o RNA. Quem provoca a desnaturação das proteínas é quando a gente tem um aumento de temperatura. Que a gente já até viu isso no livro passado, no capítulo 5. E letra E. Quando algumas proteínas são alteradas por mutações, suas funções no metabolismo celular passam a ser realizadas pelos aminoácidos. Não, isso não existe, tá? Porque as proteínas têm a função de fazer alguma coisa. Os aminoácidos são os constituintes dessa proteína. Isso aqui não faz sentido, tá bom? E por último, quarta questão. Analise as afirmativas seguintes. As proteínas e os ácidos nucleicos são formados por aminoácidos. DNA e RNA são os ácidos nucleicos encontrados tanto em células eucariontes como em procariontes. A informação contida no DNA pode ser copiada em uma fita de RNA através do processo de transcrição. A informação presente no RNA pode ser transformada em uma sequência de aminoácidos por meio do processo denominado tradução. Proteínas e ácidos nucleicos são formados de aminoácidos? Não. Proteínas são formadas por aminoácidos. Ácidos nucleicos são formados por uma base nitrogenada, carboidrato e o grupo fosfato. DNA e RNA são os ácidos nucleicos encontrados tanto em células eucariontes como em procariontes? Sim, já que os dois possuem material genético. A informação contida no DNA pode ser copiada em uma fita de RNA através do processo denominado de transcrição. Sim, a gente já acabou de falar, o dogma central da biologia. Eu vou ter a cópia do DNA, a duplicação do DNA, e uma fita dela vai servir como fita molde, que vai formar o RNA. E 4. A informação presente no RNA pode ser transformada em uma sequência de aminoácidos por meio do processo denominado de tradução. Sim, tradução eu vou pegar o RNA e vou formar os aminoácidos e a sequência de aminoácidos forma uma proteína. Então, as respostas corretas, 2, 3 e 4, letra E. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Para a atividade dessa semana, nós temos a página 17, questões 5, 6, 7, 8 e 9. E as páginas 18 e 19, questões 1, 2, 3 e 4. Tá? São 9 questões bem fáceis, bem tranquilas, para vocês fazerem sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail de novo, tá? Tá bem aqui o meu e-mail, com relação a essa atividade ou também ao conteúdo que foi dado semana passada. Juntamente com esse vídeo, eu estou mandando também um arquivo no Word. Além de nós termos essa atividade aqui lá, nós temos também as correções das atividades que vocês fizeram com relação o livro 1 e capítulos 1 e 2, tá bom? Era isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Se cuidem, viu?